Mas foi uma dádiva. Deus me deu uma oportunidade. Eu acho que foi uma oportunidade. Porque a Bíblia é um livro de oportunidade. Tem 2 ladrões na cruz. A oportunidade está para os 2. Ok? Ela é a mesma. A distância provavelmente ela é a mesma. Sim. Certo? Um estava na esquerda, outro na direita e pronto. Mas a distância era a mesma. Mas o Salvador estava no meio. Por que ele salvou um só? Porque ele aproveitou a oportunidade. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, a chuva também. Então, algumas pessoas aproveitam oportunidades e outras acham que nem tem, porque não conseguem perceber. Aliás, aproveitando esse assunto, eu fiz uma pergunta já para algumas pessoas, inclusive para um padre, e o padre não teve uma resposta. Eu entrei no Instagram esses dias e um cara contou uma história interessante de um milagre. Ele falou que o pai dele foi diagnosticado com metástase e o médico disse o seguinte: você tem 2 semanas de vida. Aquele desespero na família. O pai ia morrer, 2 semanas de vida, e a filha, a neta, né, dessa pessoa que estava condenada, né, desenganada pelos médicos, sonhou, uma criancinha, sonhou e acordou no café da manhã e disse: papai, sonhei com o vovô e o vovô está curado. Aquilo balançou a família, o avô voltou no médico e falou: quero fazer exames. O cara falou: não é hora de lutar, é hora de aceitar. Não, mas eu quero insistir, fizeram exame, ele não tinha nada, estava curado. Então aconteceu um milagre. Um cara muito sério contando isso na internet. E aí, quando eu fui ler os comentários, a gente sempre vai nos comentários, né? Ver os abençoados falando. Aí começou uma galera a dizer: mas por que Deus escolhe só um para curar, ou alguns, e não cura todos? E eu fiz essa pergunta e fiquei pensando sobre isso. Por quê? Olha, essa é uma pergunta que você não tem. Não tem resposta. Não tem resposta. Ninguém vai poder te responder isso. Certo? Porque ele é soberano e ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Para quem quer. Para quem quer. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Noé beber um pouco demais, certo? Ficou nu dentro da sua tenda. Deus não falou nada, certo? Nasce Sansão e Deus diz: você não toma vinho e, aliás, não vai comer nem uva. Então os 2 eram servos de Deus, certo? Um faz algo aqui que o outro sequer pode chegar perto aqui, porque o relacionamento com Deus é muito particular, muito individual. Outra coisa que é bom nós ressaltarmos é que para Deus ninguém morre. Quem fica chorando é quem ficou. Entende? Então, eu sempre digo, a morte é ruim para quem fica. Exatamente. Então, Deus, por que você quer que... hoje sua mãe tem 91 anos, é isso? 97. 97. Se ela tiver 120... você não quer que ela morra. Não. Se ela tiver 200... e nem ela quer morrer. Exatamente. Então, o que acontece? Independente de quando ela chega, a cura chega, essa pessoa que alguém está perguntando por que ela morreu, tá certo? Ou ela vai morrer, um dia ela iria morrer do mesmo jeito. E alguém iria estar fazendo essa mesma pergunta. Ok? Então, a grande questão é que as pessoas morrem para pessoas, mas não morre para Deus. E ninguém vai sensibilizar a Deus não entendendo. Deus diz: eu sei que você não me entende. Há uma diferença muito grande entre eu e você, certo? Você tenta me entender, certo? E não consegue. Eu consigo te entender e está tudo certinho. Mas isso é uma palavra muito confortadora para quem perde alguém, porque não morreu para Deus, morreu para quem ficou. Exatamente. E sabe que às vezes eu falo assim, a gente fica tão preocupado com a morte, mas será que a morte não é o melhor da vida perante Deus? Porque no momento que você descansa, ou que você vai para a vida eterna, para alguns não, acho que é o pior, né? Porque para alguns não vai, alguns não vão para o céu, né? Existe inferno, pastor? Existe inferno. E tem aquela seleção realmente, você vai para lá, vai para cá, porque o que o meu pastor me explicou foi o seguinte, que eu imaginava assim, que a gente morre e os abençoados, quem está ali seguindo a palavra de Deus, uma pessoa reta, fez tudo que tinha que fazer aqui, morre, dá um tempinho e já tem um encontro com Deus, já está lá, tem um encontro. Não sei se é assim, mas me falou que não é assim, que vai ter o dia disso e que vai demorar. É mais ou menos assim, não? É mais ou menos assim. Nós temos, a Bíblia diz o seguinte: agora vejo por espelhos um enigma, mas um dia verei face a face e eu conhecerei como eu sou conhecido. Certo? Então, nós ainda estamos vendo na Bíblia um enigma, é meio que codificado, ok? Não é tão claro quando, como, mas nós temos algumas informações que nos norteiam. Sim. Tá certo? A Bíblia fala que existem 2 vidas, tá certo? A primeira é essa que nós vivemos aqui no corpo,
tá certo? A segunda vida é a vida eterna, a vida da alma. Você morre a primeira vez quando o espírito sai do corpo. O sistema elétrico vai embora e aí o espírito volta para Deus, é o que diz a Bíblia, o corpo vai para o pó, porque do pó veio para lá vai. Sim. E aí quem fica? A alma, certo? Como diz um ditado africano, na luta entre os elefantes, quem se lasca é a grama. Então, na verdade, na luta entre o espírito e a carne, o alvo aí é a alma. A segunda morte é quando essa alma se separa de Deus. Ok? Então é isso que nós falamos. No que diz respeito a ir para o céu, não há meritocracia. Então ninguém vai para o céu porque merece ir para o céu. Ah, é? Não. É graça, é um favor que você... O que você faz é lutar com todas as suas forças, ainda que não consiga, certo? Para se afastar ou diminuir o máximo possível, certo? Do que a Bíblia condena como pecado na sua vida. Então você nunca se torna santo. Você simplesmente aceitou o processo de santificação. Entendeu? Entendi. Então o que acontece é que seus pecados começam a ser menores, se eu poderia dizer assim, certo? Sim. Porque quem mente peca do mesmo jeito que quem adultera. É mesmo peso? Ué, não é tudo pecado? Se você parar para pensar, o pecado é a mesma coisa. Pecado, não tem uma balança de pecado? Não tem balança de pecado, tá certo? Porque senão eu posso dizer, beleza, eu não adultero. Aliás, eu acho que esse é um problema que vai dar na fila do inferno. Pessoas se justificando de que foram para lá, mas não foi por motivo tão ruim assim, entendeu? Vai ser aquela... Você está aqui por quê? É isso aí. Não, porque eu adulterei outro. Não, eu só menti, eu contei mentirinha. Exatamente, isso aí. Então não vem falar que nós somos igual, não. Tá certo? Mas o que acontece é o seguinte, não tem meritocracia. Então é graça, é um favor que você não merece. Você só resolveu entrar num processo de santificação, onde a cada dia que passa... você se torna mais parecido com Cristo, diminuindo, né? Ele não cometeu erros e nós vamos diminuindo nossas margens de erros e os intervalos de nossas quedas começam a ser maiores. Nossos delitos são menores e os intervalos são maiores. Entendi. Isso é santificação. É uma purificação. Isso aí. Isso você faz. Ok. Mas o que te faz entrar no céu é o reconhecimento de uma dívida que Cristo pagou por você. Por isso que você precisa da fé. Entendeu? É isso que te faz entrar. Mas é porque tá coligado. Aquele que me serve, certo? É aquele que escuta as minhas palavras, certo? Então você vai aqui. Ou você vai falar, fulano acha que é perfeito. Eu não acho que sou perfeito. Eu não acho. Agora, tem muita gente que se caminhar comigo vai dizer, pô, o Cláudio peca onde? Certo? Porque eu estou há 32 anos andando com Jesus. Sim. Tá certo? Então, nesses 32 anos, eu tive que ir evoluindo. Certo? Fui espaçando algumas coisas, vai purificando. É como uma água se estivesse passando num grande filtro. Você vai olhar, por exemplo, algumas pessoas fora da minha casa, elas vão me ver num nível de santidade. Meus amigos vão me ver em outro. Minha família vai me ver em outro. Então, hoje, quem é capaz de enxergar meus pecados com mais clareza é quem convive comigo no cotidiano. Então, minha esposa ainda pode falar algumas coisas, mas lá fora pouco se vê, porque ao longo do tempo eu fui me santificando. Entendi. Então, santo eu nunca vou me tornar. Sim. Tá certo? Mas eu vou me santificando, eu vou diminuindo os intervalos dos meus erros e vou também fazendo com que as intensidades desses delitos sejam menores. Entendi, compreendi. Agora eu gostei de uma frase. Conhecerei como sou conhecido. Olha só, isso é muito profundo isso. 1 Coríntios capítulo 13, certo? Agora eu vejo por um espelho um enigma, mas então eu verei face a face e conhecerei como eu sou conhecido. Uau! Entendeu? Então é essa questão. As pessoas tentam entender aquilo que não é para entender no momento. Se a Bíblia diz que não é para entender, não é para entender. Aliás, até dizem que não... é citado isso na Bíblia, que não pode se falar muito ou pensar sobre a morte? Não fala disso, não tem nada disso. Não tem. Você é capaz, você é livre para questionar, não tem problema. Você pode questionar. Você já questionou Deus?
Porque tem algumas coisas que às vezes confusas para a gente entender. Você pede sabedoria. Certo? Sim, você tem que, por exemplo, ô Celso, vamos imaginar a Arca de Noé, aquilo que a maioria é bem básico, né?